Nós estamos ouvindo, já há algum tempo, mensagens a respeito dos 10 mandamentos. Nós estamos chegando ao fim. Hoje nós vamos estudar, vamos meditar no texto de Êxodo 20, versículo 15. É o 8º mandamento. Eu agradeço a oportunidade, de sempre poder compartilhar com os irmãos a palavra do nosso Deus. Então, eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no texto de Êxodo 20, 15. E eu vou ler aqui para os irmãos. Diz: não roube. Objetivo e bem simples: não roube. Essa é a palavra do nosso Deus. Vamos orar? Ó Deus bendito, te agradecemos pela tua palavra, agradecemos pela oportunidade de estudá-la, de aprender mais sobre ela. Que o Senhor conduza a minha vida para transmitir aos meus irmãos aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Abençoe a vida deles, essa é a minha oração, no nome de Jesus. Amém. Então, o texto que nós lemos é bem simples: não roube. Eu procurei em diversas versões como esse texto está escrito lá. Em algumas eu achei não roube, outras não furte. Então sempre rodou entre essas duas: não roube ou não furte. E eu fui procurar no original para saber o que o texto quer nos dizer. Apesar de não falar hebraico, eu descobri que o texto, no original, ele pode ser traduzido de 3 formas. Ou roubar, então a palavra que aqui foi traduzida por roube, ela pode ser traduzida no original por roubar, por subtrair de uma maneira furtiva, ou de enganar. E aí, enganar para roubar, para furtar, para pegar o bem de outra pessoa. E aí eu achei bem interessante, porque essas 3 formas de traduzir essa expressão no original, ela aponta para 3 crimes clássicos contra o patrimônio que são cometidos, que são os crimes de furto, roubo ou estelionato. Com certeza você já ouviu falar sobre esses 3 crimes, São clássicos, a gente estuda isso na faculdade de Direito, São 3 crimes clássicos: furto, roubo e estelionato. A diferença entre esses 3 crimes é que o furto, ele é realizado de uma maneira bem... a pessoa surrupia o bem, há uma subtração. Você quase não percebe, Você está andando na rua, vem uma pessoa, tira a sua carteira, você nem percebeu que a pessoa te furtou. Esse é o furto, é o chamado mão leve. O cara vem e passa a mão na sua carteira, você nem percebeu que foi roubado, que você foi furtado, melhor dizendo. O roubo já é um crime realizado com violência e grave ameaça. Para quem já teve, infelizmente, essa experiência, quando aquela pessoa aparece com você com uma arma na mão e pede para você entregar todos os seus bens. Esse é o crime, é o assaltante de banco, por exemplo, que entra no banco lá armado para realizar esse roubo. Já o estelionato, que é o 3º crime clássico contra o patrimônio, ele é realizado por aquela pessoa bom de lábia. É o cara que sabe enganar. É o famoso golpe. Quem nunca já recebeu ligação de alguém falando uma situação mirabolante? Ou, para aqueles mais antigos, o famoso golpe do bilhete. Quem nunca já ouviu falar disso? O cara achou na rua o bilhete premiado, e ele quer vender para você, porque ele está precisando ir para um outro lugar. Esse é o estelionato, pessoa boa de lábia, é o golpe. A conclusão que eu chego ao analisar
esse texto é que o original ele comporta então esses 3 significados. Ele serve tanto para qualquer um desses tipos de crimes contra o patrimônio. Agora, para que a gente compreenda melhor, nós vamos analisar um pouco melhor o texto e aquilo que Deus, está querendo nos dizer com este mandamento 8º, não roube, não furte. E para nós entendermos isso, eu fiz algumas perguntas para o texto, como eu sempre faço, para nos ajudar a caminhar na direção daquilo que Deus está querendo nos revelar. A primeira pergunta que eu fiz é: o que significa o que significa furtar ou roubar? O que significa esse crime? A resposta é que furtar ou roubar significa pegar ou tomar uma coisa, alguma propriedade de outra pessoa. Então, há uma diminuição patrimonial de uma outra pessoa. Será que a Bíblia ela apresenta para nós exemplos desses 3 tipos de crimes contra o patrimônio que nós aqui falamos? Vocês lembram? Furto, roubo e estelionato. E olha só que interessante, eu procurei na Bíblia e encontrei 3 exemplos para nos ajudar. Então, furto. O furto, se você abrir lá em 2 Samuel, capítulo 12, de 1 a 4, você vai ver o profeta Natã perante o rei Davi contando uma história de 2 homens, um rico e outro pobre, que o rico tinha várias ovelhas e o pobre tinha apenas uma. Então, ele está contando para Davi com um objetivo que os irmãos sabem, é de chamar a atenção para Davi para o pecado dele. Mas nós não vamos nos prender nisso. O que eu quero me prender aqui é na história. Então, Natã está contando essa história para Davi de 2 homens, um rico e um pobre, o rico com várias ovelhas e o pobre com apenas uma. E aí, ele conta que em um determinado momento, o homem mais rico foi lá e pegou a ovelha desse homem mais pobre. Então, esse é o furto. A ovelha desse outro homem estava pastando no campo. O homem mais rico olhou para um lado, olhou para o outro, viu que não tinha ninguém, foi lá, pegou a ovelha. Esse é o furto. O exemplo de roubo está lá em Lucas, capítulo 10, verso 30. E, se você se lembrar comigo, esta passagem é a passagem do bom samaritano, da parábola do bom samaritano, que Jesus está contando. E o que Jesus conta dessa parábola? Que um homem vinha descendo de Jerusalém para Jericó, e ali era uma região muito perigosa. Esse homem vinha descendo, dali, andando por essa estrada, quando foi cercado por pessoas que bateram nele, tiraram todas as roupas, todos os bens dele e deixaram ele semi-morto. Então, esse é um exemplo de roubo. Pessoas chegaram com violência, tiraram os bens dele, bateram nele e deixaram ele lá. Até que depois chegou o bom samaritano. Qual o exemplo do estelionato? Esse é um exemplo interessante, que eu gostaria de que você abrisse a sua Bíblia. Esse exemplo está lá em Amós 8, 5. Então, texto que está lá em Amós, capítulo 8, verso 5. Oséias, Joel, Amós. Depois que você passou os profetas maiores, Daniel é o último, Oséias, Joel, Amós. Amós, vamos abrir no capítulo 8, no verso 5. Diz assim o texto: não vem a hora de o sábado acabar e as festas religiosas terminarem, para que voltem a fazer negócios. Usam medidas falsas para medir o trigo e enganam o comprador com balanças desonestas. Então vejam só, Deus está chamando a atenção do povo, porque os comerciantes
estavam realizando golpes, dando golpes na população. Eles colocavam pesos que deveriam ter uma determinada medida, mas esses pesos tinham menos. E na hora de pagar, eles colocavam pesos mais pesados. Ou seja, na hora de vender o produto, você estava comprando menos. E na hora de pagar, você estava pagando mais. Então, esse é o estelionato. Eles estavam realizando um golpe. A Bíblia, então, ela nos mostra que, sim, nós temos exemplos de formas diferentes de realizar o furto. Agora, uma pergunta muito importante. Esse 8º mandamento que nós lemos, ele é uma norma ou é um princípio? E eu vou explicar por que isso é muito importante. Bom, a norma, ela é uma ordem concreta para fazer ou deixar de fazer algo. E geralmente essa ordem vem acompanhada de uma punição caso haja descumprimento. Então, é uma ordem concreta, não faça isso. E se você fizer, será punido assim, assado. Isso é uma norma. Por sua vez, o princípio, ele é algo que mostra uma direção que se deseja seguir. Ou ele revela a essência de algo ou de alguém. Ele é mais abstrato. Por exemplo, quando eu digo assim, ao invés de dizer para você, você deve viver fazendo isso ou aquilo, a Bíblia nos fala que nós devemos viver pelo princípio do amor. E aí, existem diversas formas de nós demonstrarmos amor. Isso é um princípio. O princípio, ele, para cada caso, para cada situação, ele pode tomar uma forma de se revelar. Como eu disse, o princípio do amor, em uma determinada situação, eu vou revelar amor pelo meu próximo de uma determinada forma. Dependendo do contexto, numa outra situação, eu vou fazer de uma outra forma. Então, isso é o princípio. E aquilo que eu disse antes é a norma. Então, esse mandamento, ele é um princípio ou uma norma? E é importante nós termos essa divisão, meus irmãos. Por quê? Porque dependendo da resposta que nós dermos, nós vamos saber o quanto nós podemos nos aprofundar no estudo. Por exemplo, se eu disser que este mandamento que nós acabamos de ler, não roube, ele é apenas uma ordem concreta, é uma norma, não tem muito que, você não tem muito que fugir. Você deve fazer isso e acabou. Não tem o que você falar, olha, nessa situação você precisa agir dessa forma, nessa outra situação de uma outra forma. Não, ela está estabelecida e é assim, pronto, acabou. Agora, se este mandamento é um princípio, nós poderemos aplicá-lo de diversas maneiras. Ou seja, não é apenas quando eu subtraio um bem ou patrimônio de uma outra pessoa que eu vou estar roubando. Eu posso estar furtando do meu próximo de diversas maneiras. E é isso que eu vou entrar aqui nesse estudo. Então, se este mandamento é um princípio, e eu creio que ele é um princípio, ele é mais do que uma ordem, ele revela não somente aquilo que Deus quer que nós façamos, mas o que ele é e o que ele considera importante. Por que eu considero este mandamento um princípio? Vamos lembrar aquilo que Jesus falou no seu Sermão da Montanha. Ele diz que não matar não
equivale a você simplesmente ter uma conduta exterior. Não adianta eu simplesmente deixar de matar nas minhas condutas, mas eu também tenho que internalizar a lei, o mandamento. Ou seja, eu não posso matar o meu próximo na minha mente, e não posso ter ódio contra ele. Então, se Jesus fez isso com esse mandamento, então os outros também têm essa mesma, partem desse mesmo lugar. Eles também são princípios que nós devemos internalizá-los. Vocês lembram qual é o significado de furtar, de roubar? É pegar ou tomar alguma coisa, um bem, uma propriedade de uma outra pessoa. E qual seria o contrário de furtar, de roubar? É interessante que a Bíblia, ela fala para nós e dá alguns exemplos. Mas o contrário de furtar e roubar é justiça. Ou seja, a justiça é eu não apenas deixar de pegar ou tomar o bem do meu próximo. Ela vai muito mais do que isso. Vamos abrir em Isaías, capítulo 61. E eu quero ler com os irmãos o verso 8. Isaías 61, 8, texto bem famoso que Jesus leu na sinagoga, que é aquele texto lindo, né? Dele lendo: o Espírito do Senhor está sobre mim para anunciar as boas novas aos oprimidos, aos cativos. E diz assim no verso 8: pois eu, o Senhor, amo a justiça e odeio o roubo e a maldade. Eu achei interessante porque esse texto, ele coloca amor e ódio na mesma frase, na mesma oração. Então Deus ama algo e odeia outra coisa. Então ele está numa relação de oposição. O que Deus ama? A justiça. E o que é o contrário da justiça, de acordo com o texto, que Deus odeia, é o roubo. Olha que interessante. Então, deixar de roubar ou furtar, ele envolve muito mais do que não pegar o bem. Ele envolve você ser justo com o seu próximo. Eu quero convidar você a abrir lá em Provérbios, em dois textos de Provérbios, Provérbios 11:1 e Provérbios 16:11. Provérbios 11:1 e 16:11. Diz assim, 11:1. O uso de balanças desonestas é detestável para o Senhor, mas ele se alegra com pesos exatos. 16:11. O Senhor exige balanças e pesos exatos. Ele determina os padrões da imparcialidade. Em outras versões, ela vai dizer o seguinte, que Deus, ele detesta balanças desonestas, mas se alegra com pesos justos. Né? Balanças e pesos justos. Essa é tradução em outras versões. O peso justo, é interessante, ele era uma pedra perfeita, que não tinha falhas ou defeitos, e ela tinha esse peso que era o padrão de medida. E é interessante que essa medida de peso das balanças, elas eram controladas e padronizadas pelos sacerdotes na época da teocracia em Israel. Eles que realizavam a padronização desses pesos.
E se você voltar lá em Êxodo, no capítulo 30, verso 13, você vai ler o seguinte: cada pessoa contada entregará uma pequena quantidade de prata como oferta sagrada ao Senhor. Aqui foi feito um censo entre o povo, e cada pessoa que foi contada, maior de 20 anos, tinha que pagar uma pequena quantia. Qual quantia? Olha o que o texto diz: o pagamento corresponderá a meio ciclo, com base no ciclo padrão do santuário, equivalente a 12 gramas. Então, existia esse padrão de peso, que era o ciclo do santuário, e era com base nele que você pagava essa quantia, que era muito irrisória, hoje equivaleria a quase R$1, mais ou menos, para esse censo que foi realizado. O que eu quero trazer disso é que a medida, as balanças justas, os pesos justos, eles ficavam a cargo dos sacerdotes, o povo de Deus. E com base nesses dois textos que nós lemos, Isaías e Provérbios, nós podemos chegar a duas conclusões. A primeira: se o contrário do roubo e do furto é ser justo, como nós lemos em Isaías 61:8, então quando nós somos injustos com alguém, na verdade nós estamos furtando algo dessa pessoa. Veja o quão sério é esse texto de Isaías e aquilo que, as implicações que ele traz para nós. Se nós não estamos sendo justos com alguém, nós estamos furtando algo dessa pessoa. A segunda implicação que nós podemos tirar do outro texto de Provérbios é o seguinte: se os sacerdotes, eles eram os responsáveis pela padronização das medidas e pesos, como nós vimos aqui, e os pesos corretos eram chamados de pesos justos, então os sacerdotes, em certa medida, eles eram os responsáveis por manter a justiça, aqui eu estou colocando entre aspas, na sociedade. Porque vamos lembrar, Deus detesta pesos adulterados, pesos que sejam injustos. E a gente viu aqui, lá no início da nossa meditação, que uma das formas de você furtar, e a gente viu esse exemplo aqui na palavra de Deus, lá em Amós, é que os comerciantes estavam usando pesos adulterados. Eles estavam furtando, roubando a população. Então, essas duas implicações são muito importantes e interessantes. Primeira, que se o contrário de furto ou roubo é ser justo, então quando nós somos injustos com alguém, estamos furtando algo dele. E os sacerdotes eram os responsáveis por manter esse padrão de justiça na sociedade. Agora nós chegamos na terceira pergunta, e eu já estou caminhando para o fim. Como que nós aplicamos esse 8º mandamento em nosso dia a dia? Primeiro, sendo justos em nossos julgamentos, em nossas falas, em nossos pensamentos. Nós não devemos esquecer que Jesus explicou que a lei, meus irmãos, ela precisa ser interiorizada, ela precisa estar na mente, ela precisa afetar o nosso interior. E não apenas o nosso exterior. Lembram que eu falei lá do ensino do Sermão da Montanha? Sobre não matar? Não adianta eu apenas não matar. Eu preciso, na minha mente, nos meus sentimentos, não ter sentimentos de ódio para com a pessoa. E isso também deve acontecer conosco em relação a este mandamento: não furtar. Nós devemos internalizar, devemos ser justos na nossa mente, no nosso pensamento.
nos nossos julgamentos, que às vezes nós não compartilhamos com os outros. Devemos ser justos. Se como nós vimos outro, esse é a segunda aplicação que eu creio que nós podemos fazer no nosso dia a dia. Se, como nós vimos antes, os sacerdotes, eles eram responsáveis por ter ou manter esse padrão de justiça, né? Os pesos e balanças e medidas justas. Então, nós, que somos o povo de Deus, nós que somos a nação de sacerdotes, como diz lá em 1 Pedro 2,9, nós temos a responsabilidade de mostrar ao mundo, mostrar à sociedade, através das nossas vidas, qual é o padrão de justiça de Deus. E aí, a minha pergunta é: será que a igreja brasileira tem sido esse padrão de justiça? Será que a sociedade, ela pode olhar para a igreja de Jesus e falar: nossa, isso é que é ser justo? São perguntas para nós refletirmos e para nós meditarmos e buscarmos em Deus que Ele nos ajude a nos tornarmos esse padrão de justiça. E o terceiro ponto que creio que nós podemos aplicar no nosso dia a dia está lá em Efésios 4:28. Efésios 4:28, ele vai dizer o seguinte: quem é ladrão, pare de roubar. Em vez disso, use as mãos para trabalhar com empenho e honestidade, e assim ajudar generosamente os necessitados. O conselho de Paulo aqui, ele engloba esse mandamento, mas ele ultrapassa a simples letra da lei e vai muito mais além. Não é apenas deixar de roubar, mas é trabalhar de maneira honesta, justa, com empenho e com generosidade, ajudando os necessitados. O mandamento que nós acabamos de ver aqui não é simplesmente não furtar, mas é ir além. A lei, como Jesus nos mostrou, ela não é apenas uma exterioridade, ela deve ir além, exige muito mais. E eu concluo, meus irmãos, lembrando e pensando, que nós devemos, então, internalizar, colocar isso dentro de nós, o 8º mandamento: não furtar, não roubar. Como? Sendo justos, como eu disse. Justos com os nossos amigos, com os nossos familiares, com os nossos conhecidos, com o nosso próximo. Justos com todos. Nós devemos ser justos nas nossas ações, nos nossos pensamentos, nos nossos julgamentos. Nós devemos ser este padrão de justiça que Deus requer de nós para a sociedade. E aí, eu termino com a minha última pergunta. Nós conseguimos ser tudo isso pelas nossas próprias forças? Pensa um tempo aí. Não conseguimos. Então, como nós conseguiremos ser justos? Apenas com a ajuda do Espírito Santo. Isso é o que Deus espera de nós. O quê? Que nós sejamos justos e sejamos este padrão. Mas Ele sabe
das nossas fraquezas, das nossas dificuldades, que nós não conseguimos fazer isso sozinho. E é por isso que Ele nos dá o seu Santo Espírito. É somente através da ação do Espírito em nós que nós conseguimos demonstrar este padrão de justiça de Deus. É somente através do seu Espírito em nós que nós conseguimos ser justos com as pessoas ao nosso redor, com as pessoas com quem nós nos relacionamos. E é somente através da ação do seu Espírito que nós conseguimos ser justos nas nossas ações, nos nossos pensamentos, nos nossos julgamentos. Que Deus nos ajude a sermos justos, não pelas nossas próprias forças, mas com a ajuda do nosso Pai, com a ajuda do Santo Espírito.